Estamos de volta para dar sequência às superaulas Enem 2011. Dessa vez, o professor Carreira vai nos mostrar tudo sobre os elementos coesivos. Por falar nisso, é hora da superaula de língua portuguesa. Nós vamos dar sequência à sua preparação falando de um aspecto da língua portuguesa que tem sido muito questionado nos vestibulares contemporâneos. Como você sabe, todo bom texto merece ter uma costura textual, uma coesão textual, que é aquilo que vai dar ao texto a sua unidade. É sobre isso, portanto, que nós vamos falar, sobre elementos coesivos. Claro que você sabe que dentre os elementos coesivos todos, aquele que é o mais importante, ou os mais importantes, são as conjunções, são os conectivos. Mas desse assunto nós não vamos falar. Nós vamos falar de outros elementos coesivos, que são os pronomes. Os pronomes têm uma função de dar somatória ao texto, de fazer essa costura textual. Muitas vezes, para não repetir a mesma palavra, a mesma expressão, o mesmo substantivo, nós recorremos, portanto, aos tais pronomes. Como o próprio nome sugere, pronome, que está em lugar do nome, que substitui o nome ou que se refere ao nome. Pronomes como elementos coesivos. Este é o nosso assunto. Dentre os pronomes que funcionam como elementos coesivos, óbvio, estão os pronomes pessoais, que obviamente substituirão as pessoas do discurso. Nesse sentido, observemos cuidadosamente essa tirinha em que aparece um personagem grandemente conhecido de todo jovem e de todo adulto bom leitor neste país, o Calvin, a figurinha norte-americana que está eternizada nos nossos HQs. Uma historinha do Calvin em duas versões, com um português de Portugal e com o português do Brasil. Vejamos. Não vou comer esta mistela verde. Não vou comer esta mistela verde. E diz o pai, boa ideia, Calvin. É um prato de lixo tóxico que te transformará num mutante se o comeres. E a criança, pensando em que quer ser um mutante, então responderia comendo tudo que encontra pela frente, porque quer ser um mutante. E, enfim, conclui-se, a mãe diz, tem que haver uma maneira melhor de o pôr a comer, porque ele diz já sentir os efeitos que o transformarão no mutante. E a mãe então diz, tem de haver uma maneira melhor de o pôr a comer. Esta mesma historinha, numa versão brasileira, seria, eu não vou comer essa coisa verde, E o pai diria, boa ideia, Calvin. Isso é uma pasta tóxica que irá te transformar em mutante se você comer. Claro que isso anima a criança a comer tudo o que aparece pela frente. E a mãe, mais uma vez, diria, tem que haver um jeito melhor de fazer ele comer. Tem que haver um jeito melhor de fazer ele comer. Observemos, então, os quadrinhos de números 4 e 8 para estabelecer as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Na ordem, o de Portugal. Tem de haver uma maneira melhor de o pôr a comer. Preste atenção em especial ao pronome o, de o pôr a comer. Enquanto no português do Brasil teríamos, tem de haver um jeito melhor de fazer ele comer. Aí está. Você efetivamente percebe que o uso dos pronomes não é idêntico em Portugal e no Brasil. No português de Portugal, usa-se o pronome que, em verdade, no português do Brasil, teria um valor mais culto, mais formal, de o pôr a comer. Claro que este o é o Calvin. Claro que este o é o menino que já apareceu, obviamente, em tiras anteriores. Este o é o pronome ele, que em português mais tranquilo, mais informal, mais abrasileirado, seria pôr ele a comer. Ou seja, no português de Portugal, soaria absolutamente natural, encontrei-o. No português oral do Brasil, e aí é bom que se perceba que estamos falando do português diário, do português cotidiano, não diríamos encontrei-o, mas sim diríamos encontrei ele, em português oral. Como você sabe, nos bons vestibulares, vão questionar a diferença entre o português, digamos, formal e o português informal. O português de Portugal está mais próximo do nosso português formal. O português do Brasil, efetivamente, nesse aspecto dos pronomes, é informal, é o ele. Mas o texto dizia,
deve haver uma maneira de pôr ele a comer, ou de obrigar ele a comer, ou fazer ele comer. Em português do Brasil, passando para um português formal, também deveríamos dizer, deve haver uma maneira de fazê-lo comer. Deve haver uma maneira de pô-lo a comer, de fazê-lo comer, e não de fazer ele comer. Se neste caso nós temos que o pronome é, ao mesmo tempo, objeto direto, e desculpe usar uma nomenclatura aqui necessária, objeto